O Olavo fala isso, né? Quando você já começa se defendendo, você já perdeu. Exato. Porque, assim, é exatamente isso que você falou. Isso não deveria estar sendo pautado. A partir do momento que você joga isso para domínio público, Tem que falar o óbvio. para votação, para qualquer coisa do tipo, você já começa perdendo. É isso. Você já tá em desvantagem, porque você tá levando pra galera tentar decidir assim, não, cara. Tipo, Parece assim, que é a mesma sério, coisa né? que assim, ó, cara, vamos votar aqui, vamos votar pra ver o que a população acha. Vocês acham que estupro deve ser legal, galera? Tipo, sabe? É uma coisa assim, é uma parada absurda. Sabe? Vocês acham, e aí, pessoal, vamos votar? Não, cara, não tem discussão. Não tem que votar não tem discussão disso, não tem. Exatamente. Isso não é um ponto. Nunca chegou nesse ponto. Mas é né? assim que a janela de Overton vai andando, né? Justamente dessa forma como a linguagem é utilizada, desses projetos, o que a gente pode dizer, se é que existam mesmo, quais são esses projetos que estão ativos atualmente? Existe alguma coisa além do que a gente já mencionou aqui? Tem alguma coisa que a gente possa falar para o pessoal de casa? Tem alguma coisa ativa nesse sentido, tentando ou criminalizar mais ou descriminalizar o aborto? Olha, recentemente eu fiz questão de catalogar quantas proposições legislativas tramitam ou tramitaram na Câmara dos Deputados acerca de tema aborto. Seja contra, a favor, enfim, tema aborto. São mais de 600 proposições. Eu peguei uma de 1949. Quer dizer, olha só quanto tempo que esse assunto ele é discutido, debatido, etc. Então não há nem que se dizer a inércia do parlamento. Não tem inércia. Essa pauta está sempre vindo à tona, está sempre sendo discutida no parlamento. Em relação às proposições que estão aí tramitando, né, a gente tem sim alguns riscos. Não raras vezes, sobretudo de uns anos para cá, acho que de uns 3 anos para cá, principalmente, a gente tem percebido tentativas de se colocar o chamado abortoduto. A gente nominou dessa forma para facilitar o entendimento. Abortoduto. Basicamente, o outro lado tem lá a manipulação semântica, etc e tal, mas falta o quê? O dinheiro. Então eles querem um aborto, quando eu falo abortoduto, é um duto para passar o dinheiro para facilitar o processo. E aí eles querem fazer isso por meio do fundo de segurança, né? Então tem a segurança pública, tem o fundo lá que tá o dinheiro, naturalmente. Só que eles querem colocar do combate à violência contra a mulher. Só que qual que é o problema disso? O problema é que, quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, nesse quesito de fundo de segurança pública, eles vão usar para que fins? Promoção do aborto, porque eles vão linkar a questão do artigo 128 do Código Penal para promover o acesso irrestrito, né? Porque, como disse, não precisa de boletim de ocorrência. Não precisa de corpo de delito. Né? Então, quer dizer... Tem a grana, usa pra abortar. Entendeu? Então, assim, é uma das finalidades. Embora digam que não, embora os defensores do próprio projeto digam que isso é coisa da nossa cabeça, teoria da conspiração, é só olhar a realidade. É a defesa da mulher. mulher. E perceber o que tá faltando. Você não quer defender a mulher que foi violentada? Exatamente. Agora, uma coisa olha só, quando a gente pensa, vamos combater a violência. Com certeza, todo mundo é favorável a combater todas as formas de violência. Ninguém quer que a mulher passe por nenhum tipo de... Pelo amor de Deus, eu sou uma mulher... Eu quero que nenhuma mulher seja estuprada no mundo. Então, pelo amor de Deus, agora, eu vou fazer isso promovendo aborto? Isso não faz o menor sentido. Por isso que eu falo, tem que fortalecer a segurança pública, que muitas vezes os ditos lá, defensores dos direitos humanos, muitas vezes acabam São os mesmos, flexibilizando essa pauta. Inclusive, voltando à questão rapidamente do boletim de ocorrência, que eles tentaram colocar o cunha do projeto de pele do estuprador. Agora, engraçado, né? Porque, vamos lá, uma situação... simbólica aqui. Uma menina que sofreu a violência, né? O que o movimento feminista quer? Que aquela menina, ela seja encaminhada ao serviço do aborto para que ela, né, para que aquela criança seja morta, tá? Ainda que depois tenha que tirar aquela criança de alguma forma e, como a gente falou, vai ter que ser por um procedimento chamado parto. Não tem outra forma de fazer. Seja por uma cesárea, seja por um parto normal, vai passar por um parto de qualquer jeito. Então, por que não permitir que a criança tenha direito à vida para depois ser encaminhada para adoção, que seria o ideal? Mas nesse caso, não se exige o boletim de ocorrência. O que acontece com o estuprador? A menina vai ser encaminhada para aborto. E o que acontece com o estuprador? Fica na impunidade. Muitas vezes o estuprador vai estar ali como um potencial estuprador de muitas outras meninas. Por quê? Porque ninguém vai saber identificar esse estuprador porque não tem boletim de ocorrência. Então, quer dizer, que defesa é essa das mulheres que essas mulheres fazem? Elas dizem que são defensoras das mulheres, que combatem a violência. Mas que defesa é essa das mulheres que deixam o estuprador impune? Que não querem permitir a identificação desse estuprador para que ele tenha o rigor da lei, que ele sofra e receba o rigor da lei. Se é pra defender, seria o mínimo, né? Se é pra defender um absurdo desse, então que pelo menos... Né?
E são as mesmas que aplaudiram, né, quando, lá nas normas técnicas, desobrigaram a questão do boletim de ocorrência. São as mesmas. Então, quer dizer, é hipocrisia. Vamos olhar à luz da verdade, à luz da realidade. É hipocrisia. Né? E da mesma forma, pegando o gancho aqui da gestão passada, né? Ou melhor, do governo passado. O governo Bolsonaro, na época, foi editado uma portaria que fez duas coisas que eu reputo sensacionais, importantíssimas, né? A primeira delas foi facultar o acesso à ultrassom. Adivinha o que aconteceu? Houve choro e ranger de dentes. E por quê? Porque não querem que a mulher, ela ouça o choro do bebê, porque muitas vezes ela vai ser demovida, inclusive, de submeter aquela criança para adoção. Ninguém tá obrigando a ouvir, Ninguém tá obrigando. né? Era uma faculdade. E houve choro e ranger de dente. Primeiro ponto que eu reputo que foi muito importante da portaria, que caiu por terra graças a essa pressão do movimento feminista. Segundo ponto que também foi bastante importante, justamente combater a impunidade do estuprador. E aí o que eles fizeram? Obrigaram o registro de ocorrência baseado em quê? Né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui falar um juridiquês rápido só para esclarecer. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.718 de 2018, que desde então, né, é uma lei que diz que, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser, na verdade, de ações, né, no caso, ação penal pública incondicionada, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar. Entendeu? No caso, perdão, qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público para que o Ministério Público denuncie. Né? Então, qualquer pessoa tendo ciência pode chegar lá, ô Ministério Público, aconteceu uma situação assim, para o Ministério Público apurar e denunciar, se entender que tem materialidade, né? Tem autoria delitiva, etc. Ou indício de, né? Então, isso foi uma solução que aconteceu por meio, né, dessa lei. Então, a ação penal pública incondicionada, os crimes contra a dignidade sexual. E tem o artigo 66 do Decreto-Lei de Contravenções Penais, que diz que o médico, ele precisa notificar a autoridade competente quando tem ciência de um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o médico, ele, quando olha para uma situação de mulher vítima de violência, ele pode e deve notificar. E a portaria apenas fazia o cumprimento, fazia cumprir a Lei 13.718 de 2018 e conjugada com o Decreto-Lei de Contravenções Penais. Detalhe, essa lei, 13.718, um dado assim muito interessante, é que ela foi sancionada, sabe por quem? Pelo Dias Toffoli, ministro, quando por um dia exerceu a presidência da República. Olha só. Interessantíssimo, né? Muito. Então, assim, basicamente a portaria estava cumprindo um comando legal. Mas o que aconteceu? Mais uma vez houve choro e ranger de dentes. Porque não querem que os médicos notifiquem a autoridade competente, porque eles querem facilitar de todas as maneiras o acesso daquela mulher ao abortamento. Ninguém quer dar como uma outra opção, uma outra alternativa para a mulher. Quer apresentar como uma aparente solução o aborto. Como a única solução. Como única solução, né? Como algo que é único e possível, vamos dizer assim. Né? Ninguém dá outra alternativa para aquela mulher. Né? Se ela quiser, de repente, até, como falei, encaminhar para adoção, não querem permitir. Porque querem ocultar o choro do bebê. Da mesma forma que não permitem o acesso ao ultrassom, também lá atrás, a gente já percebeu, né? Não querem que a mulher, no caso, tenha acesso ao choro do bebê e não querem que ninguém veja aquele bebê por meio de um ultrassom. E assim a gente vê esse processo de invisibilização e desumanização.